Oi, gente! Nós vamos receber agora, tá chegando aqui no SEIMEN, a doutora Letícia Oba, dermatologista ultra renomada em doenças de pele e estética. A gente está esperando com ansiedade porque nesse mês do câncer de pele é um alerta, mas ela vai falar de outros problemas também, que você pode ter assim como eu. Vamos aguardar, ela está chegando. Oba, e conseguimos um encaixe na sua agenda. Muito obrigada, doutora Letícia. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Que bom. Dermatologia é assim, um mundo, né? Todo mundo pensa que é só deixar um rosto lisinho e até nem dá, né? Porque chega numa determinada idade, você quer tirar a ruga e não tem jeito, não é mágica nem nada. Mas eu queria falar um pouco sobre algumas situações. Primeiro, eu ouvi, agora, recentemente, uma pessoa me perguntou, mas dermatologista é médico? Eu falei, gente, alguém tem essa dúvida? E eu vi na internet que é comum essa dúvida. O duro é que é, Mônica, já tive paciente na minha frente, que quando eu falei assim, quando eu fiz o vestibular para medicina, ele, dermatologista é médico. Então, dermatologista primeiro, ele é médico, ele fez toda a faculdade de medicina, depois ele faz uma residência médica. Na minha época eu tive que fazer clínica médica 2 anos, depois uma outra prova para fazer dermatologia mais 2 anos. Hoje em dia a residência é unificada, então depois do curso de medicina, os médicos prestam uma prova que daí tem um acesso direto. O primeiro ano é clínica médica, ele passa por todas as áreas. Cardiologia, pneumologia, reumatologia, alergia, pronto-socorro, UTI, e depois ele fica 2 anos só na dermatologia. E a dermatologia é extremamente ampla, a gente estuda doenças inflamatórias, doenças infecciosas, então fungos, bactérias, cânceres, a gente atende criança, idoso, doenças que exigem muito tratamento sistêmico, então tem uma interface muito grande com várias áreas. No caso da diabetes, quando o paciente tem uma lesão específica na pele, ele faz uma interconsulta e vem para o dermatologista. Eu vi que é uma interdisciplinaridade, né, com vários médicos. E nós falamos aí de sistêmica, a senhora falou de doença sistêmica, e algo bastante comum, inclusive já me aconteceu, é a psoríase. O que é a psoríase? O que essa coisa aparece, desaparece, vem de onde, vai para onde, como é que trata? Porque eu tenho depois um depoimento sobre isso para entender. Bom, a psoríase é uma doença inflamatória, uma doença que é sistêmica. Antigamente a gente achava que era só na pele, mas a gente entende hoje em dia que é uma doença que tem uma carga genética e que ela vai aparecer quando a inflamação ela piora. Então é uma doença que a gente chama multifatorial. O indivíduo nasce com a herança e ela vai se manifestar quando tem condições para ela se manifestar. Então, aumento do peso, período de estresse, lesões na pele, isso fazem com que a psoríase se manifeste. E ela se manifesta com placas vermelhas aqui de escama, normalmente em cotovelos, joelhos, couro cabeludo é uma área que é muito frequentemente acometida. Tudo que piora essa inflamação, piora também a psoríase. Então tem estudos que mostram que quadros graves, pacientes que têm quadros disseminados, ele tem mais chance de ter infarto, AVC, por causa dessa inflamação sistêmica. Felizmente, hoje em dia a gente evoluiu muito nos tratamentos, né? Então muitos pacientes, eu recebo ainda, Mônica, muitos pacientes que estão resignados, assim, só escondendo as lesões porque não sabem que o tratamento evoluiu. É duro, porque eu já tive, se eu colocasse uma blusa assim, a pessoa olhava direto para cá porque eram placas muito vermelhas. Ainda tem uma pequena mancha normal, mais branca. A minha cabeça, por exemplo, para eu pintar, e eu ficava mexendo. Parece que a gente tem que tirar. E quando ia pintar, é o desespero de dor. Esses eram os lugares. E eu comecei a pensar assim, que sumiu de uma hora para outra. Eu fui começar a fazer uma associação com o que teria sido.
foi exatamente no período de 3 anos que eu perdi 38 quilos. Bom, estou vendo agora que tem sentido. Tem todo sentido. Então tem vários estudos que mostram que o aumento de peso faz aparecer a psoríase e que a perda de peso, a melhora da saúde, faz controlar a psoríase também. Então a gordura, ela funciona como um tecido de inflamação. Então quando você tem o sobrepeso, você tem uma série de mediadores de inflamação que contribuem para a psoríase. Outra coisa curiosa que você falou, Mônica, é cutucar. Então a psoríase sempre aparece no mesmo lugar porque tem as células T de memória, então o corpo ele grava aquele lugar, aquela informação, e quando você mexe, faz aparecer lesão naquele lugar. Então não é incomum a pessoa fazer uma cirurgia e aparecer lesão de psoríase naquele lugar. Ou ela ficar cutucando e manter a lesão de psoríase. Então não é recomendado isso que você falou, arrancar a casca, cutucar, porque você vai manter essa psoríase. E hoje já se tem tratamentos, pelo menos mais eficazes para... Muito efetivos. Então, a gente aprendeu muito sobre a psoríase. Hoje em dia a gente sabe exatamente os mediadores de inflamação que estão envolvidos e tem medicações que vão direto ao alvo. Então, são bem específicas, com pouco efeito colateral e com muito resultado. Então, os pacientes eles ficam praticamente curados sob o uso da medicação. Então, é uma satisfação muito grande o paciente que volta depois de iniciar o tratamento com essa gratidão, porque soma em todas as lesões. Nossa. E como você falou, tudo que é na pele chama atenção, a pessoa se sente discriminada. Quem não sabe acha que é contagioso. Contagioso, esse é o meu maior medo. Eu dizia, gente, isso aqui não é contagioso. Mas ninguém queria chegar perto, né? Eu acho que a questão de pele é bem perigosa. Em piscina as pessoas olham. Dentro do universo da dermatologia, nós temos a parte estética, né? E nós vemos hoje também que muitos outros profissionais estão fazendo, por exemplo, a harmonização facial. Quem pode fazer a harmonização facial? Qual é a diferença desse conhecimento? A gente está passando por uma fase, né, de transição. Então, vários profissionais se acham no direito de fazer. Eu vou defender a dermatologia, né? Então, na dermatologia, faz parte do estudo. Então, dentro da residência, vocês ficam comigo os 2 anos, acompanhando um ambulatório que é específico de cosmiatria, desde a avaliação, da indicação e da contraindicação. Estuda-se a anatomia, estuda-se todos os efeitos colaterais, para saber quando fazer, quando não fazer. Então, a estética facial, todo o processo de envelhecimento. E o mais importante não é só fazer, Mônica, é saber cuidar das complicações. Então, outro dia eu estava assistindo uma entrevista de uma profissional que é biomédica, e aí ela dizia assim, não, se der algum problema, ele vai no posto de saúde cuidar com o médico. Então, eu acho que a gente tem que pensar em todas as fases. É fazer, é contraindicar, e se tiver alguma intercorrência, cuidar. Eu estava no consultório de um amigo meu, cirurgião plástico, e ela estava para fazer uma consulta. E ela disse, já é a 9ª cirurgia que eu vou fazer. Eu falei, por que você faz tanto? Aí ela falou, eu perdi o nariz. Eu fui fazer um preenchimento de sei lá o quê, e teve um ácido sei lá o quê, e foi em excesso ou aplicado no lugar errado, que corroeu o nariz dela. Imagina, ela ficou sem nariz. Teve que fazer uma reconstrução. A pessoa não era especialista. Mas não é proibido, né? Exato. Então a minha sugestão é que se faça com um especialista o que é do especialista. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, faça uma cirurgia com quem pode consertar se der alguma coisa errada, né? Porque, inclusive, ele vai saber quando não é para ele fazer, não é verdade? Exatamente. É verdade, eu gostei E dessa. não é um curso de fim de semana, é uma formação toda. Então, é passar um grande período vendo o que ele faz, recebendo complicações, tratando complicações. Então, tudo isso faz parte desse treinamento. Então, não é só um curso saber qual é o ponto que vai tratar, o produto que vai usar, e ele testar no próprio paciente. Isso aí é que está completamente errado.
Para finalizar, estamos de laranja, dezembro laranja, mês da preocupação e da prevenção do câncer de pele. O câncer de pele continua sendo de maior prevalência? Exatamente. O câncer de pele não melanoma é o câncer mais comum no Brasil para homens e para mulheres. E é um câncer que a gente consegue identificar de forma precoce, tratando, retirando e curando o paciente. Por isso que dezembro a gente dedica para esclarecer, para alertar e para orientar, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, no dia 3 de dezembro, ela nacionalmente faz essa campanha. Aqui em Brasília a gente vai atender lá no Agarran, de 9 às 15 horas, todos estão convidados para fazer essa avaliação. E lembrar sempre de alguns sinais, né, Mônica? Quando o paciente ele começar a observar alguma lesão que comece a mudar de cor, mudar de forma, sangrar. Então eu sempre ensino para os pacientes uma pinta. Existe o A, B, C, D das lesões. Esse ABCD é importante você olhar em você. Exatamente. Então, A de assimetria. Então a lesão que é maligna ela é assimétrica. B de borda. A borda normalmente é irregular. Então a lesão está tentando invadir. C de cor. Tem mais de 3 cores, então aquela lesão que chama a atenção. D de diâmetro, ela está aumentando, então acima de 6 milímetros. Então é o ABCD. E alguns colocam E de evolução, é uma lesão que está evoluindo. Tudo que chama a atenção, surgiu, é diferente, procure um dermatologista para poder ser avaliado. Perfeito. Uma pergunta final, assim, já chegamos no tempo final. Quem tomou muito sol? Minha geração foi a geração de tomar sol com óleo de avião. Não tinha nem protetor. Esses têm mais chance ou nós temos hoje igualmente? Sim. O sol é o principal fator que desencadeia os cânceres de pele. Quem tomou muito sol, ele está mais predisposto a desenvolver, não quer dizer que necessariamente vai desenvolver. Então tem a cor da pele, a quantidade de sol que ele tomou, histórias de queimadura de pele, né? E normalmente os cânceres aparecem nas áreas mais expostas. Sim. Então, terço superior do rosto, no ombro, né, nos braços. Por isso que olhar essas áreas, se observar e essas orientações que eu dei. Então, surgiu alguma ferida, uma lesão que está mudando de cor, de aspecto que arde, que dói. Essas lesões elas têm uma evolução, então não é da noite para o dia. Então, dá para procurar o dermatologista e fazer, inclusive, tratamentos preventivos. Então, quem tomou muito sol, ele passa por uma fase. Tem lesão que chama ceratose actínica. A pele fica grossa, descamando. Essa é uma fase que dá para tratar e diminuir a incidência de câncer. Isso é uma coisa importante. Então não é só por ter tomado sol que ele terá. Tem como a gente intervir de forma positiva para evitar que ele evolua. Eu já quero convidar para uma conversa só sobre estética. Mas eu quero deixar assim bem já engatilhado o seguinte. Celulite ou estria, tem jeito para elas ou não? Tem jeito. Tem? Hoje a gente evoluiu. Tem jeito. Há um milagre acontecendo aí. Tem várias máquinas, tem bioestimulador. A gente também aprendeu a fisiologia e conseguimos melhorar bem. Então vamos numa próxima falação de estética? Sim. Então eu lhe agradeço demais e a gente está aqui sempre no Saúde em Dia, junto com você.